Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 10 de abril de 2023, a gente chegando aqui com os principais pontos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro nesse comecinho de semana para repercutirmos aqui com o nosso time, Alan Gani, Alexandre Cabral, já chegando por aqui para a gente começar esse bate-papo, um bate-papo bastante baseado nos 100 dias de governo do presidente Lula e também com tudo que está movimentando esses 100 dias na questão econômica. Não só as apresentações, as propostas, mas também muitas das críticas, muitos dos debates econômicos que temos feito aqui a respeito deste novo governo. E claro, vamos falar aqui com o nosso time. Além disso, na cerimônia que marcou os 100 dias do governo, na reunião ministerial, o presidente Lula falou de diversos temas, não só ele, mas os ministros falaram também, principalmente o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil Rui Costa, mas o presidente Lula voltou a sinalizar alguns pontos importantes em relação à economia. Ele diz, começando na parte econômica, que o país só não quebrou nos últimos anos porque reservas foram feitas 20 anos atrás, quando ele ainda era o presidente do Brasil, nos 2 primeiros mandatos dele. Diz que o governo do PT, o governo Lula, tem expertise em responsabilidade com gastos e que ninguém precisa ficar falando para ele que ele tem que gastar com responsabilidade. E foi além, falou novamente sobre patamar de juros, sobre taxa de juros, diz que a taxa de juros no Brasil é muito alta, os 13,75 por ano, e que ele diz o seguinte, abre aspas, continuo achando que estão brincando com o país, brincando com o povo pobre, empresários que querem investir, justamente sinalizando aí que a taxa de juros no atual patamar é proibitiva na questão dos investimentos e acaba punindo os empresários que gostariam de se financiar e gerar empregos, inclusive. Bom, 100 dias de governo, do governo Lula 3, aqui no nosso radar. E além disso, semana bastante importante, onde teremos dados de inflação aqui no Brasil, teremos dados de inflação nos Estados Unidos, teremos também a ata do FONC, enfim. E, claro, a repercussão do payroll de sexta-feira, quando os mercados ainda estavam fechados e seguindo aí nessas projeções, né? O que vai fazer o Federal Reserve a partir de agora com os dados que forem saindo. Bom, é isso que a gente vai começar falando, é isso que a gente vai trazer também para o nosso discurso aqui, para a nossa conversa com o Gani e com o Cabral, que já estão por aqui nesse comecinho de semana. Muito boa tarde, Alan Gani, tudo em ordem por aí? Comecinho de semana. Muito boa tarde, parabéns, oficialmente no ar está mais velhinho. Sim, se eu tivesse do seu lado, puxaria a orelhinha. 37 vezes? 38? Não, 39. 39? Pô, 39 vezes. Você puxa a orelhinha. Isso aonde? Na tua quebrada, né? Você não sabia disso? Não. Mas isso aí é com criança até 10 anos, porque machuca, né? Não, isso na tua quebrada era assim, né? Nunca puxaram a sua orelha? Pô, isso é na quebrada de vocês, que mano. É isso. Aqui no Rio de Janeiro era ao contrário, era cascudo. Era banho de ovo com leite e farinha, não era? Também não? Também não. Que é isso, Cabral? Poxa vida. Que isso, Cabral? Que é isso. Bom, boa tarde, Cabral, tudo em ordem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, de Tudo paz. certo. Cabral tá tristonho hoje. Pô, e a droga não cai, maluco. Já tô olhando aqui, ó. Tô no G1, tô no UOL, tô no Globo Esporte, o desgraçado não cai, meu irmão. É capaz do Ibovespa virar e cair e ele não. Apesar que eu tava lendo um negócio. Técnico é longo prazo. Eu tava lendo ontem Eu tava lendo ontem uma história que eu não sei se é verdade, que esse ano só vai poder ser campeão estadual quem já jogou segunda divisão. Aí, como não sei se é verdade isso. Mas tá coincidindo, Pô, né? mas tudo que vocês Atlético disputaram, Mineiro, vocês perderam. Tudo. 5, né? Tudo. Já falei, o VP ficou cabreiro porque o Dorival tava ganhando tudo e foi demitido. Ele falou, não vou ganhar nada
porque senão vão me demitir também. Vão me mandar embora. Mas você sabe, ô Cabral, que foi interessante porque um jogo que o Flamengo perdeu, 3 times ficaram felizes, né? O Fluminense ficou feliz porque ganhou o título. O Flamengo ficou feliz porque talvez o VP vá embora. E o corintiano ficou feliz porque, o VP não prosperou. Então, é isso. Essa todo praga mundo feliz. não cai, mano. Eu já falei, Cabral, o Gani bem lembrou aqui, você não compra uma ação para para fazer day trade. Claro que tem os day traders, mas você compra ação para o longo prazo. 3 meses você já quer mandar embora. Flamengo é aquela ação que nunca saiu do índice Bovespa, né? Algumas já saíram. Que é isso. Várias já saíram do índice Bovespa. Teve ação que já saiu até de índice já. Sai mais volta. Essa é a questão. Sai mais volta. Mas aí é humilhação sair do índice. Que ser que nem Itaú. Eu acho que tem 7 ou 8 ações que nunca saíram do índice. Itaú, Petrobras... O São Paulo também nunca saiu do índice. Nem o Santos. Uma blue chip. O São Paulo não saiu por mudança de... É uma dividend king, né? Dividend king. Vamos falar então do que importa aqui. Deixa o Cabral chorar as pitangas dele daqui a pouco. 100 dias do governo Lula e uns 100 dias, eu até fiz uma colinha aqui, marcados, olha só... críticas do presidente Lula a Banco Central, taxa de juros alta, críticas à meta de inflação, falando que poderia mudar, arcabouço fiscal que ainda não saiu, reforma tributária que ainda é muito incipiente, regras de imposto de renda também que ainda não saíram do papel. Tá num ritmo mais lento do que o esperado para vocês esse governo, ou tá tudo no ritmo imaginado? Porque o presidente Lula tem falado que primeiro teve que organizar a casa, colocar as coisas em ordem, porque ele chegou, a casa estava bagunçada. Mas antes de começar a progredir, precisava arrumar a casa. Como que vocês avaliam esses primeiros 100 dias aí? Vamos lá, Gani, começa contigo, vai. Então, lógico que você não vai emplacar uma série de reformas em 100 dias, certo? Não vai passar lá reforma tributária, o arcabouço fiscal em 100 dias. Mas o ponto aí são as sinalizações, é isso que tem preocupado. Então, se durante esses 100 dias o discurso dele fosse um discurso mais propositivo, ou de um discurso que não rompesse com um ciclo de mudanças que começou no governo Temer, o mercado estaria recebendo bem. E se ele estivesse trabalhando, articulando juntamente com o Congresso Nacional para aprovar, né, já preparar, fazendo uma articulação política para aprovar estes temas, o mercado estaria em lua de mel. Acontece que não foi o que a gente viu, né? Então, tiveram algumas medidas que foram um retrocesso e outras sinalizações ruins. Então, críticas desnecessárias ao trabalho do Banco Central, uma mudança da meta de inflação também, né, que traz aí incertezas para o mercado, pioram as expectativas, o revés no marco do saneamento, onde permite que essas empresas estatais, muitas delas deficitárias, consigam entrar sem licitação, criando uma reserva de mercado. O mercado não gostou disso. Um arcabouço fiscal que o mercado, gostou, né? Porque é melhor você ter uma regra do que nenhuma regra, mas um arcabouço fiscal também muito focado na arrecadação e que pouco atacou o gasto público. Declarações também anti-privatizações, isso por parte do presidente Lula. Alguns ruídos em relação à intervenção na política de preços da Petrobras. Então, tudo isso, né, você vai juntando e você vai falando, poxa, o mercado fala, é um governo que é muito distante daquele governo Lula 1, como muitos economistas já colocaram, né, que votaram no Lula ou que acreditaram no Lula, que seria aquele Lula lá do Henrique Meirelles, ou Lula do Palocci, né?
E está sendo bem diferente, tem muito mais uma cara de Lula-Dilma do que Lula 1. Então eu acho que é isso que tem preocupado o mercado, por isso que esses 100 dias aí é um marco, hoje é capa em todos os jornais, né? Todos os jornais, de um certo modo, trazendo críticas, alguns mais, outros menos, mas todos batendo, né, nessas sinalizações aí dadas pelo Lula durante 100 dias. E aí, Cabral, o que você contribui e amplia aí essa conversa de 100 dias? Eu só acho que ele já foi... A experiência dele para trás parece que não fez efeito. Então a experiência de 8 anos de forma direta e 6 de forma indireta, com Dilma, parece que ele meio apagou isso, entendeu? Do tipo... Tá tudo muito novo para ele. Ele não... Tá tudo muito lento para mim. Então eu não tô lento, que eu concordo com o Gano. Não tinha que passar todas as reformas dia 1º de janeiro. Impossível, porque não tinha nem Congresso. O Congresso assumiu dia 18 ou dia 20 de fevereiro. Mas tá tudo muito desculpa. Eu tô escutando há 30 dias que a desculpa é depois de China. Há um mês, e depois da China. Aí ele ficou doente e foi para abril. Agora é 19 de abril, 15 de abril. Então tudo tá virando China. Eu não aguento mais escutar que, não, acabou. Não, quando voltar da China. Aí LDO, não, quando voltar da China. E como é que vai ser a sequência da reforma? Não, quando voltar da China. Então se ele voltar a piorar, isso vai ser quando? Março do ano que vem? Mas então eu tô achando muito lento para quem tem cabelo, para quem já tem cabelo branco e já tem, entre direto e indiretamente, 14 anos de poder. Então eu tô achando assim, tá pisando muito em ovos. Eu não sei se é aquele papo de tem que botar 9 partidos para dentro. E com isso eu meio que me perdi no controle, criei muito ministério, eu não sei para quem eu dou atenção primeiro. Eu sei que tá tudo muito lento e dando sempre a mesma história. Quando voltar da China resolve. E não volta nunca dessa China porque nunca foi, né? Então, tá faltando um andar, entendeu? Acho que falta um andar. E fora toda essa crítica, brigar com o Banco Central, esse cidadão e etc. Fora essa parte de crítica. Então, complementar o Gani pra mim tá sendo tudo muito desculpa que daqui a pouco acontece. Então é aquela esperança eterna, sabe? Você compra um curso, aí o curso te diz, daqui a pouco você aprende, e não chega esse daqui a pouco nunca, mano. No próximo módulo. E o dono do curso tá rico. E não chega nunca esse próximo módulo. Mas a gente volta naquela conversa de que você acha que falta alguma coordenação. Você vai tirar as coisas do papel primeiro, a gente vai dar uma visibilidade maior. Área econômica, vamos lá, Haddad, Tebet e Alckmin em determinado momento ali. Vamos aprovar o arcabouço, fazer essa reforma tributária, ver onde que vai cortar gasto, ver onde vai aumentar gasto, ver de onde vai vir receita e tal. Beleza, resolveu isso, aí começa a olhar as outras caixinhas, porque tá faltando uma coordenação, né? Da onde que tá vindo primeiro, um monte de gente fala coisas sem tá ok ainda. Querer aparecer pra base. E o que o Cabral falou, porque o que espanta, se ele não tivesse nenhuma ele fosse o Bolsonaro, começou, o Bolsonaro primeira vez Lula, primeira vez Fernando Henrique, Bolsonaro, etc. É um bom exemplo. Então, você começou ali, você tem que entender, né? Como as coisas funcionam. Uma vez eu conversei com uma pessoa que trabalhou no Ministério da Educação. E aí ele falou, cara, tem uma dificuldade de você entender os departamentos. Aí eu falei, mas como? Como as coisas funcionam? Ele falou, não, fisicamente mesmo, né? Onde é que está cada ala, com quem que você fala. Então entender essa máquina pública, como é que ela conversa. É uma máquina monstro. Gigantesca. Agora, o Lula, ele tem muita experiência, né? Ele tem 8 anos, pelo menos, à frente da presidência, né? E como o Cabral trouxe, 6 anos de bastidor. Então, é muito estranho esse desencontro todo de alguém que já tem experiência. Não sei se ele está cansado, não sei se ele está ressentido. A voz dele achei muito ruim hoje. Se ele está cansado, se ele está ressentido, eu não sei. Né, se era uma outra época, tem aquela coisa também, né? Do primeiro mandato, você tem que provar a que veio. Tinha uma desconfiança muito grande em relação ao PT, lembra na eleição? O Brasil vai virar Venezuela, o dólar era 4, bateu 4 em 2002, seria o equivalente a 8 e pouco hoje. Então, vamos mostrar a que a gente veio, né? Aí bota lá o ex-presidente da Sadia, lá no Ministério da...
que da indústria, aí bota na agricultura, quem que era? O Pratini Moraes, não era? Não, é um baixinho. O Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues. Pô, então vamos botar os nomes que o pessoal gosta, bota o Palocci, né, que fez uma boa prefeitura em Ribeirão, o pessoal gostava, bota o Meirelles, pô, Meirelles, maior símbolo, quer dizer, o cara é banqueiro, então assim, pra esquerda, né, já é odiado, né? O demônio, banqueiro. Aí não é que ele é banqueiro no Brasil, não. Ele era banqueiro, presidente do Banco de Boston, né? Banqueiro mundial, americano. Aí bota o cara lá no Banco Central, contrariando todas as expectativas da época. Mas é assim, ó, vamos mostrar que a gente veio, vamos provar, né? Vamos dar vamos dar um cala-boca aqui, né? Colocando em português claro. Eu acho que o Lula não tem mais esse incentivo. Talvez isso também, né? Então não sei o que está acontecendo aí ao certo, né? E realmente estão batendo muita cabeça, né? E está faltando um direcionamento. Ele é o maestro, ele que tem que dar esse direcionamento. Falando nisso, vocês acham que o discurso acaba ficando muito repetitivo quando a gente fala na situação econômica? Hoje mesmo, o Lula falou de novo sobre taxa de juros, sobre o tamanho do juro no Brasil, né, que é muito alto ainda, 13,75, criticando Banco Central, não só o Campos Neto, mas a diretoria, falando que estão brincando com o país, brincando com o povo pobre, brincando com o empresário. O cenário mundial está de controle inflacionário e que se faz por meio da política monetária. Não fica muito repetitivo o Lula falar, o juro está muito alto, e aí a imprensa, nós aqui, toda hora comentando, olha, mas está alto, mas tem razão de ser, tá certo, pode ter errado um pouco para cima, mas também errou para baixo, mas está querendo acertar e tudo mais. Reiteradas críticas, voltar nesse assunto, não é prejudicial também para o próprio governo? Ou é olhar para a base? Eu acho que hoje é um discurso de 100 dias, então... Assim, vale a pena. Bom. Não falou. Falou, não falou novo, entendeu? E não bateu, assim, absurdamente pesado. Então, acho que fica no vácuo. Pontuou. E eu acho que tem uma diferença, anteriormente, que o Lula, quando ele falava, e ele falava para a base, o mercado sabia, pegando o Lula lá de trás, tá? De 2003, 2004, 2005. Quando ele falava para a base, o mercado falava, ele está falando para a base, mas ele vai fazer diferente, né? Ele não vai ser tão maluco e tal. Eu acho que o que muda agora é essa desconfiança. Eu não sei se ele só está falando para a base ou se ele realmente está querendo colocar isso em prática, entendeu? Eu acho que essa é a grande desconfiança do mercado. Lá atrás, naquela época... compraram a ideia de que o Lula tá jogando para a base dele, tá jogando para a plateia dele, mas não vai ser maluco o suficiente de mudar todo o arcabouço gerado pelo governo Fernando Henrique, como de fato no seu primeiro mandato ele não mudou. Então, eu acho que agora não, eu acho que hoje gera essa desconfiança, o mercado está mais desconfiado, entendeu? Então, acho que esse que é o ponto aí. Agora, e acaba sendo repetitivo. E agora, quando ele fala, acaba fazendo preço, né? Porque já não é mais, tá bravata, tá jogando para a plateia. Será? Vamos lembrar que o Banco Central vai indicar mais 4 diretores para o Banco Central, mais a troca do Campos Neto, né? Sim. Então, tem essa desconfiança aí. Eu acho que no governo dele sai todos. Saíram 2 agora, né? O governo deles são 8. E sai mais 2. Será que sai todos? Sai todos. Durante o governo todo, porque senão ultrapassa então, 4 anos de poder. Pode ser assim, até ano que vem 4. Senão seria 5 anos de mandato. O mandato são de 4. Então, até o ano que vem, troca 4. O de agora saiu, mas não entrou ninguém. Ainda não. Que ele falou que vai ser alguém alinhado com os interesses do governo. Eu não sei quando é a próxima reunião do cupom. Eu tô com 23 de maio na cabeça. Acho que é maio. Tá, as casas não tem ninguém até lá, será? Teremos só 8? Não sei como é que é obrigatoriamente isso não, porque o FONC já voltou com a menos. Mas voltar com 2 a menos aí viram 6 votos, né? 2 e 3 de maio. 2 e 3 de maio, então ainda no começo. Então, até lá não passa não, sabatina de Senado, tudo é votar da China. Mas a China volta semana que vem. Mas então, aí volta semana que vem dia 17.
17-2 não dá tempo. Você foi 15 convidado? dias, né? Pra comitiva? Não, mas eu conheço gente que foi. Conhece gente? Foi? Gente foi, o pessoal da área da minha esposa. Não da empresa dela, mas gente que a gente conhece. Comércio exterior. Que foi a parte de comércio exterior. E foram na outra leva, a gente tinha comprado tudo, passagem, Foram pra China etc. pra passear. Foi na primeira, não, descrevi reunião pra caramba. Ah, é? Teve coisa que foi boa, teve coisa que foi ruim. Mas foi na leva de, sei lá, 10 dias atrás. Um dia que ele não foi lá, que foi uma cabeçada. Foi em março, né? Foi agora em março. Foi, é. Aí, mas assim, você falou de China, voltar de China, LDO é 15, né? Então tem que mandar essa semana ainda. Ele deu até 15 de abril para aprovar ou para entregar? Para entregar. Entrega 15 até 15 de abril. é sábado. E tem que aprovar até junho. Então, mas eu posso entregar e alterar? Pode. Não, que pode. Porque nem imposto de renda? pode. Entrega qualquer coisa. Teve E um ano. depois eu já fiz isso uma vez. Aí retifica. Peraí, No teve dia um seguinte ano, eu retifiquei, Eu no tô outro tentando dia. lembrar, em 2015, era junho, sabe quanto é que eles alteraram? Que eles liberaram tudo. emenda pra caramba pra tentar impedir o impeachment. Mas acabou, não aconteceu, não rolou. acabou, não rolou, né? Mas liberaram. Foi em dezembro. Alteraram em dezembro. O limite era junho, igual você falou. O Congresso, a Casa do Povo, decidiu. Pois é. Decidiu, tá decidido. É. Bateu o martelo, Casa do Povo, fala que... faz o que, Faz o que quer. o que tem que Ele fazer. viaja hoje? Quem? Lula? Teoricamente era hoje, dia 10, porque ele Ah, pode ser qualquer até meia-noite, né? Mas chega, é hoje, né? aí chega, aí depois tem reunião com o Xi Jinping dia 13. E ele vai em avião próprio ou não? Eu digo, avião Vai fretado ou FAB, não? vai FAB. Vai o avião da FAB. Com Rodrigo Pacheco e mais Uma dúvida. O Lira não vai. O Lira não vai, mas vai o PP inteiro, mano. É. E quem vai ser o chefe do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados? Alguém do PP. Coincidência. Uma das coisas que eu acho mais bonito da vida é São o as destino. coincidências. O destino é uma coisa assim que eu não sei explicar várias vezes. Uma é essa. O Lira decidiu que vai ser alguém do PP na fila lá. E tem uma fila, né? Então dessa vez é o PP. Aí Lula resolveu botar mais uns 15 ou 16 deputados, a maioria do PP. Não sabe quem é ainda, tá pegando da amostra. Leva todo mundo, aí vê quem for. O que tiver viu, você foi comigo pra China. É surreal isso, mano. E vocês viram que tá rolando um pau entre Lula e Lira por causa do saneamento? O Lira já falou, ficou meio bravo. Falou, aqui, ó. a gente eu sou aprovou, velho, eu tenho caderno. a Casa do Povo aprovou, e não aí? vamos com retrocesso. não gostou, disse não. o... E nós criamos, e depois que ele falou isso, ele falou, pô, só isso, Lira? Não, eu agora de manhã, isso na quinta, acabei de criar um grupo de trabalho que irá analisar com detalhes a mudança. Dependendo do que eles acharem, podemos até suspender o decreto. O pau vai comer, o homem não vai pra... Eu não sei se ele pode viajar também, tem um rolo Lira? desse, lembra? O Lira não pode, ele fez uma cirurgia recente que não pode. Não, na verdade, quando o Bolsonaro teve uma sequência que era para ele ser sim. presidente. Ele viajou porque não pode ser presidente, que ele é deputado pelo Supremo, não é isso? Que ele é caçado, é um rolo desse, assim. Não, mas agora não, porque ele já foi reeleito, né? Agora ele foi reeleito, agora não tem mais nada disso. O Alckmin vai para a China também? Não sei, ele assume o Alckmin, né? Não sei vai quem para a tá China. nessa comitiva. Acho Mas que não o vai. Lira pegou a fala do Lula e jogou no esgoto. Você dizer que o bicho pegou Você entendeu? quinta-feira morta em Brasília. Entendeu? Saneamento. Saneamento, Entendeu? é verdade. Agora eu Tá entendi. bom, hein, Cabral? Essa Tá aí foi bom. boa. Aí eu sei dizer que Ruim quinta-feira não foi. morta em Ruim não Brasília, o foi. tempo fechou na hora do almoço. Eu só li isso hoje, mano. Eu não tinha sabido esse tempo tinha fechado na quinta, não. Mandou um recadinho ali, né? É. Veja bem. Tem duas perguntas aqui, na verdade uma afirmação e uma pergunta. A afirmação é do Tecneon, falou assim, eu gostaria de lembrar que o Copom vai elevar o juro para 14% na próxima reunião. Ô, louco. Amanhã tem IPCA, meu povo. Se o IPCA amanhã vem rasgando. Aí... Cara, o que espera para IPCA amanhã? Vamos ver. Mas eu acho que o Bacen Não, 3,75 é alto. subir Acho que não sobe, não. Também acho já que tá não. bem alto. Espera uma leve já. alta. Mas vamos ver o que... Hoje é Mas, feriado até ó, na minha eu vou rua, falar, menos Filipão, aqui, mano. Eu vou falar.
do ponto de vista, tirando se vai ser bom ou ruim pro país, tá? 077. Mas do ponto de vista de pauta pra gente, se o vier Banco estourando... Central sobe 14, porque daí é guerra declarada, entendeu? Aí, pra gente ia tanque ser... na rua, Nossa, e vamos que aí vamos. era... Pra nós ia ser maravilhoso. E quer expandir um pouco, Cabral? Não, quero ver março do ano passado. Março do ano passado a inflação foi 1,62. Se Foi a vier maior 077, inflação de um único mês, sei lá desde quando. E desde 2004. 2004, 2003, Vamos sei ver lá. como é que vai ser. Então tá esperando 0,77 para amanhã. Vamos ver. Se vier 077, vem... Aí o que acontece? A inflação anual cai, né? Porque você Fica tira o 62 4,70, né? e põe 0,77. Então o anual cai. Então tem que estar esperando o anual vir para 4,70. Né? Último 12 meses. Aí maluco Glegle enlouquece. Porque imagina o seguinte, a inflação de 12 meses a 4,70 com meta Selic a 13,75. Ela vai fazer conta de padaria, 13 menos 4, 9, vai meter um juro real de 9 amanhã no Twitter. A ficha na mesa, quem quer apostar? Quem acha que não vai acontecer nada disso, eu aposto contra o almoço. Imagina, Não posso se esse IPCA de 0,77 vem 0,75. O anualizado 4,68. Ela vem rasgando esse cidadão. Porque ela não vai fazer conta que os juros negativos depois voltam a subir agora em setembro, outubro, até lá é outra história. Porque vai sair o negativo do ano passado. Mas saiu 1,62 do ano passado, entrou 0,77, o anual vai despencar, ela vai ficar com a tamanca amanhã. Tadinho de Lili, maluco. Lindeberg. Tadinho, Lili amanhã, mas vai pra Brasília não, Lindeberg, fica no Rio, maluco. Teu ouvido vai sofrer amanhã, mano. Só faz videochamada porque é melhor. A mulher amanhã vai estar atacada. Se esse PCA veio, só vim em linha, só 0,77 só. Aí a segunda pergunta. Segunda pergunta. O que vocês acham da hipótese de Galípolo no Banco Central, como sugeriu aí? Eu não conheço o suficiente para dizer nem sim nem não. Eu já vi um vídeo, mas sabe aquele vídeo que eu queria ver o antes e o depois para ver se é aquilo mesmo? É um corte, né? É um corte, então eu não posso dizer. Pelo corte é loucura esse cara do BC. Mas continuo dizendo, eu não conheço o suficiente, eu queria ver mais do vídeo para entender o pensamento dele. Pelo pouco que eu vi, acho loucura esse cara no BC. Um BC que já passou Henrique Meirelles, Campos Neto. Acho loucura. Eu não conheço. O Tombini falaram também, muito... né? Eu sabia que o Tombini... Eu não sabia disso. Um cara do BC lá de dentro que me falou. O Tombini é muito técnico e muito bom. Tombini é um dos melhores relatores de macro do Banco Central produzido, era dele. Inclusive, até falavam que o Meirelles tirava dúvida com ele, né? Só que ele era suscetível a pressões políticas, mas do ponto de vista técnico, ele era muito bom. Tombini, ele deveria ser diretor de política econômica e não presidente do BC. Porque os relatórios dele de macro era sobra de arte. Então, ele podia estar lá, mas no local errado, entendeu? Podia estar outro liderando o BC e ele na política econômica. Teve outro grande presidente do Banco Central que eu esqueci aqui de mencionar, do governo Temer, o Ilan Golden. Eu não conheço o Galípolo o suficiente para falar é bom, ruim, etc. Eu só vi esse pedacinho de vídeo, fiquei horrorizado. Esse vídeo é o que ele fala sobre imprimir dinheiro e inflação? Mas eu não conheço ele, o que Agora, ele pensa. quem está em campanha aí para presidente do Banco Central é o Lara Rezende, hein? Tá, nos bastidores? Eu não sei nada, acho que tá querendo aí. Aí você vai levar uma pizza pra ele de presente? Eu vou levar uma pizza. Homenagem que quando eu almocei na tua casa, lá atrás, jantei. Comi 2 pedaços de pizza, a família tá acostumada a não comer um pedaço. Meu Deus, mas se eu fosse nesse local, maluco, eu ia ligar até pedindo iFood mais. Não tinha na época. Nossa, uma vergonha. Uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida foi comer metade da pizza do homem. Do homem não, da família dele. Da família dele. Eu abri a galeria dos ex-presidentes do Banco Central aqui, no site do Banco Central mesmo. Ainda não colocaram o Ilan. O último aqui é o Tombini mesmo. Tombini, né? Tombini, Meirelles, Armínio Fraga. Foto ou um PDF? Não, na Gustavo própria... Franco, esse era top. Gustavo Franco.
Pércio Arida. Ele segurou muito o câmbio. Gustavo Loyola. Ele segurou muito o câmbio. O cara é top, mas ele segurou o câmbio. Mas pegou uma bucha, né, cara? Pegou uma época que era muito difícil. Maluco. Tem aquele papo, né, da max desvalorização. O processo da virada do real foi extraordinário. Mas depois ele teimou muito com o câmbio, meu irmão. Eu conheci um cara que ele estudou comigo, que ele trabalhava numa asset, que ele vendia quadrilhão de pozinho de call de dólar. Ele fazia a segunda conta. Todo mês, não. Todo mês o dólar desvalorizava entre 0,60 e 0,70, com uma mediana muito forte, 0,65. Então o que ele fazia? O dólar não vai desvalorizar 3% nunca. Ele vendia o mundo de opção com 3% de alta. O mundo. Fazia assim de caminhão. O suficiente para a DM do fundo virar zero, para vocês terem ideia. E era fundo de milhões, era fundo gigantesco. Tinha época assim que a bolsa, ele falou, outro dia a bolsa me ligou porque eu era 90% da posição vendida de uma opção, a minha margem ia aumentar porque eu era risco de liquidez. Falei, caramba, tá tão grande assim. Ele, não param de vender. Deu certo várias vezes. Até que em 98 ele mesmo falou, não fui eu, foi o diretor da área, falou, que ano de eleição a gente não vende call seca. Fernando Henrique vai ser eleito primeiro turno, não vende. Aí acabou o ano de eleição, aí ele tirou férias, quando ele ia voltar a vender call seca, deu a max. Ele mesmo falou, se ele não tivesse tirado férias em janeiro, ele até hoje estava devendo dinheiro. Que ele vendia muita. 13 de janeiro de 1999. Acho que foi 11 o primeiro dia. Acho que foi 11, 12, 13. Foi 13? Foi 11, vê aí. Pode ser, não sei. Tem que Google. Tem que Google. Entra aí. E aí, ministro, o que você fazia? Né? B3.com.br Era vendido e B3.com.br. Aí eu sei dizer que o cara vendia, mas assim, de caminhão. E ele falou, não foi decisão minha, foi do chefe da área que falou. E em ano de eleição, já apanhei muito em eleições passadas, não se vende código descoberto. Aí ele parou, porque é a ordem do chefe. E ele fez, enquanto ele mesmo falava, Cabral, fiz conta, teria ganho uma grana. Mas o chefe não deixa operar, ele fazia boleta virtual, entendeu? Ele num caderninho dele lá, teria feito isso. Virou tudo pó. Aí ele tirou férias, quando voltou, Max. Aquela Max foi muito doida. Foi acho que de 1,30 para 1,80, né? Foi 1,30, acho que foi 1,21, 1,54, 1,80, 2, coisa assim. Eu me lembro que, eu trabalhava num family office lá na corretora, que os caras, no dia 10, 9, coisa assim, no family office, que os caras chegaram, olha, vamos comprar dólar futuro? Na época eu tava fazendo juros. Falei, por quê? Não sei, eu tô sentindo alguma coisa, mano. Aí, no sentido alguma coisa, os dois diretores se reuniram. Não vamos ver qual é. Era porrada, que eles teriam comprado 100 contratos de dólar futuro. E na época, cada um contrato era 100 mil dólares. Então vamos dizer que o dólar foi de 1,20 para 1,80. 60 centavos vezes 100. 60 centavos vezes 100 dá 60. Vezes 100 mil... Contar uma história. Não, 6 milhões. Eu vou citar o nome do cara. 6 milhões de reais eles teriam ganho em 2 dias. A história é boa. E 6 milhões de reais de 99, tá? Não tô falando agora, não. Eu não vou citar o nome dele que eu vou expor, né? Mas numa empresa, ele ficava falando o seguinte, vai desvalorizar. E ele falava isso, pegava... Mas ele estava no mercado financeiro ou você é jurídica não financeira? Ele era mercado financeiro ou não mercado financeiro? Não, ele era advisor. Fora. Tá. Ele chegava... Não, e aí na empresa, ele ficava assim, né? TV, não tinha. Então aquela TV e pegava aquele canal de filmes adultos, mas mal. E ficava ali, e ele ficava ali. Isso no trabalho? No almoço, só que isso no trabalho? Vai desvalorizar. E só olhando, vai. E acertou. Mas não fez nada. Aí eu já não sei. E desvalorizou. E vindo o filminho, entendeu? Sentado aqui, vai desvalorizar. Olha o lugar insalubre que o Gary trabalhava. Você não tem os trabalhos. Eu sei. Não, vai falar muito, você vai comprometer as pessoas aí,
Não Que fala. isso, maluco. Eu sei dizer que... É isso. Mas ele acertou. Vai e desvalorizou. Porque tinha muita gente que fala, não, tem reserva O. Tem reserva... Se pegasse o cara que você gosta, o Cirão. Na época, fatalmente, ele falaria que na época tinha reserva suficiente, que não precisava. Né? Porque ele é cheio desse, o Brasil tem muita reserva, não sei o quê. Em 99 eu não sei nem quanto era a nossa reserva. Não, acho que era coisa de 100 bi. Não sei se era tudo, não. Mas muita gente fala, não precisa. E aí, me conta, eu não trabalhava nessa empresa e tal. Aí, vai desvalorizar. Vem do filminho ali, né? Com a imagem de ruim. Bom. E acertou. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente traz mais informações, mais movimentação do mercado e mais opinião aqui do nosso time. Você continua aqui com a gente, rapidinho. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. É isso aí, estamos de volta aqui no BMC Market, nesse comecinho de semana, segunda-feira, 10 de abril de 2023. Mandar um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Lembrando, você que está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, quase chegando aqui aos 480 mil inscritos. E claro, só falta você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal e nem tem acionado aí as notificações para ficar sempre muito bem informado quando começamos a nossa programação, quando divulgamos novos vídeos aqui no YouTube também. Bom, deixa eu dar um alô aqui pro Regis Andrade, Tech Neon, Fábio Moraes, falou que é fã aqui da BMC e do BMC Market também, o Sandro Paradinski, o Sérgio Rocha, o Helder, o Alex, Atílio Felipe Neto, falando para sentar o dedo no like. É isso aí, pessoal, vamos dar like aí, só 203 likes, temos mais de 700 pessoas assistindo agora. Hiperdicas por aqui, olha, a própria BMC falando Money Week, 100 dias de governo, é isso aí, faz sua inscrição gratuita, clica no link aí, pessoal. Quem mais? Eliel Scott, Jus Aprender, o Caio tá por aqui também, o Bruno Pascolato, a Lilian Marvoitovitz por aqui também, Leonir Macedo, o Adilson Lima, não falou do cheirinho do Flamengo, falamos, logo no comecinho, Adilson, falamos do Flamengo, falamos do grande técnico Vitor Pereira, Caio Zanetti por aqui, Rodrigo Lopes, Peter Santana também, todo mundo que está aqui conosco, Léo Delara, o Léo Delara tá por aqui, toda a família Delara também. Trader Vida Louca, Rodrigo M, João Carvalho, Garage, Eliel Scott, François Martins, Alais Oliveira e é só por hoje, pessoal.
Gani Cabral. Chama eu. Temos uma situação importante aqui. O Cabral tinha até dado um spoiler aí falando expectativa do IPCA, mas essa semana sai CPI também, né? E depois do payroll com o mercado fechado, todo mundo fica de olho nesse CPI aí, tentando montar o quebra-cabeça para saber o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. E aí, o que podemos esperar aí? Se essa inflação americana vem, a exemplo do que o Cabral falou aqui no Brasil, vem rasgando também. Nem brinque. O que a gente pode ter de problema aí nesse horizonte? Os dados de mercado de trabalho, acho que foi uma das poucas vezes que aconteceu isso. Todos conversaram, todos vieram abaixo do esperado, todos desaceleraram. A excelente notícia é se viesse um CPI abaixo do esperado também. Aí, meu amigo... Cria o ambiente. Aí cria o ambiente. Mas olha o detalhe. O CPI esperado é 0,2. O ganho de hora trabalhada que saiu na sexta foi 0,3. Então, se o CPI vier como esperado, significa que o trabalhador teve ganho real, de forma geral, né? O número geralzão em março. Então, isso é aquele famoso. É a notícia boa que o CPI veio pior. Então, isso é bom para a economia americana. Mas se eu comparar com o dado de sexta, quer dizer que uma das coisas que está ajudando a segurar a inflação nos Estados Unidos, que é mão de obra, eles tiveram ganho real. Olha a droga. Olha a droga, mano. Olha o problema. E tomara que venha 0,2 ou até mesmo. Mas isso que eu tô abismado é que o núcleo é o dobro, 0,4. Porque deve ter alguns itens puxando a inflação para baixo, né? Então, na hora que você exclui esses itens, o índice sobe. Como é que é? Ele? Maluco. É brincadeira, rapaz. Subindo. Essa sonoplastia você só tem na BMC. Exatamente. Essa aí maluco. nem a mesa de áudio consegue fazer. Isso aí os caras, com toda a tecnologia, não vai. Mas aí... Não, aí... Pô, seria o sonho, né, Filipão? Seria o sonho. Vem o CPI abaixo do esperado, aí começa a falar, puxa, é o fim do horizonte, né, do ciclo de alta, tá certo? Aí o mercado como dá uma respirada. Vai dar uma respirada. Pode ser que o urânio volte a subir. O sonho do grande. Vamos ver Acaba logo esse pesadelo pro urânio voltar a subir. Né? O urânio explodir, literalmente. O urânio está caindo. 0,08. Vai voltar aos 19. 19,05. Nossa, segurar minha língua aqui. Ele bateu 18 e pouco em março, né? Droga. Rapaz, tá pensando o quê? Passou. Nunca mais, né? Nunca mais. Nunca mais vai chegar lá. De tese bonitinha. Lembra, entrevistamos um professor bom. Professor bom, a tese boa. Tese boa. Cara sério. Pô, saí mais convencido do que nunca. Mas o mercado é outra coisa, né? Na sexta-feira, ele bateu 18,88. Nem me fale um negócio desse. Você não tem ideia a naba que eu tô tomando no... Mas você também não tá muito exposto, né? Não, 10 milhões só. Era 10 milhões original de dólares. Assim como o coelhinho da Páscoa, você não colocou todos os ovos na mesma cesta. O Cabral nem foi atrasado. Falar nisso, as garotas ganharam chocolate pra cacete. Você comeu tudo, né? Não dá. Isso que ainda não ganharam dos padrinhos, hein? O Cabral faz conta, né? O padrinho não deu ainda. Liga não, cobrando. Pra você ver a quantidade de chocolate. Vai dar chocolate para as meninas ou não vai? Comeu bacalhau ontem? Ontem não. Comeu, Filipão? Não. Peixinho tradicional. Sábado não foi ao mercado, né? Aí meu pai falou, posso levar as netas? Eu falei, pode. Ele chegou para cada uma, vocês têm 150 para se divertir. Maluco. Ô, louco. Nossa. Maluco. Tá minha esposa. Eu falei, deixa, uma vez na vida. Uma vez na vida só. Relaxa, não vai fazer história, a gente não vem por todo final de semana, deixa. Bala. Tinha de tudo. E uma coisa diferente. Mariana pensou nela. Júlia comprou coisa pra dar de presente pra gente. Que fofa. Olha só. Ela falou, pra papai, pra mamãe. Eu falei, Mariana, e você? Ela com medo.
Falei, você, para de comer para responder. E você não trouxe nada. Então eu vou roubar aterro. Vai perder. Tadinha. Mas ganhou, tá ganhado, né? Não precisa dividir com todo mundo. Bom, então voltando ao CPI aqui. Então o CPI, eu acho que ele sobe mais 0,25 para olhar. E se não der uma boa piorada, vão manter isso um bom tempo. Eu ainda não estou com essa cabeça, não sei se mudou agora à tarde, de queda já daqui a 2 reuniões, tá? Também acho que não. Eu não sou tão PhD em Estados Unidos assim, mas pelo inflação é inflação, né? Acho que não. Então, como inflação é inflação, eu particularmente estou vendo agora aqui probabilidade. Ó, ele já vai ter reunião de maio, a de junho e a de julho já fala em queda. Eu particularmente não acredito, a não ser que tem alguma... Via inflação não vai ser tão rápida essa queda, alguma coisa muito gigante no setor bancário para eles precisarem fazer isso. E se fizer não vai ser 0,25, vai ser logo pancada. Então eu particularmente ainda não acredito nessa queda de 0,25 na reunião de julho. Mas acredito na alta de 0,25 na super quarta, né? 3 de maio também. Sim, 3 de maio também. Mas o Banco Central Brasileiro está fazendo de propósito? feriado. Uma boa pergunta. Para coincidir aqui lá, entendeu? Para virar uma discussão só e acabou? Porque ano passado ele mudou data para esse ano. Ele divulgou uma data no passado, aí depois ele mudou. A primeira reunião desse ano ele mudou data. Pra Aí coincidir. eu não sei se é de coincidência ou não. Eu juro que é... Eu não sei se é o destino ou se coincidiu. Ou de propósito. É ao mesmo tempo, no 45 dias para Aproximadamente. Tanto é que eles têm quantas reuniões no ano, ó. Eles já tiveram 2, como nós já tivemos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reuniões no ano, igual a gente. A cada 45, mais ou menos, não? Então é uma coisa que eu não sei se foi de propósito ou não. Essa coincidência das reuniões. Uma perguntinha. Super quarta. Robertinho, na próxima entrevista, fala aí. Você assiste mesmo, a gente sabe? Então, na próxima, avisa pra gente sobre o calendário. Porque o calendário... É o diretor... não é o diretor de normas que estabelece Não é isso. ele. E o diretor de normas está sem chefe, né? É uma das 2 vagas. Então, o senador, pergunta lá no dia da coletiva do diretor de normas, por que o mesmo dia do FED, se a gente é manipulado pelo sistema? Manda algum senador perguntar lá se o Brasil é manipulado pelo sistema, porque é o mesmo dia. Pelo menos tem sido há várias reuniões. Só uma curiosidade, pura curiosidade, nada além disso. Eu te digo que para mercado facilita a vida, do que ficar em ansiedade de várias datas. Que nem aquele papo, a cada 2 anos, para presidente, 2 anos depois para prefeito. Aí você você trabalha 1 ano, descansa 1. Ano que vem você descansa porque é eleição para prefeito. Aí trabalha no outro, aí descansa que é reunião para presidente. Então, pelo menos, é tudo numa pancada. Faz sentido, mas eu queria saber se foi proposital isso, do tipo, vamos fazer tudo junto para facilitar. Não sei. Você já percebeu que eleição para prefeito cai em ano de Olimpíada? Sim. E de governador e presidente em ano de Copa? E você já reparou... Sabe por quê? Sabe por quê? Coincidência. Por É quê? coincidência. E você já reparou que ano de Olimpíada é ano bissexto? É, verdade. Ano de Olimpíada é ano bissexto. Com exceção da de Tóquio devido à Covid. Mas ano de Olimpíada é ano bissexto. Um dado cultural para incrementar sua segunda-feira. Portanto, o ano de prefeito também é ano bissexto. Sim. E vereadores. Tá. Que é a melhor Sensacional. campanha eleitoral que tem de vereador, né? Zé da Lâmpada, Josinho da Farmácia, Pedro do Lixão. É a Pedro melhor Gás. campanha que tem. É Sem isso. chorar, mano. A gente já está indo quase para o final aqui. Eu queria só repercutir um negócio rapidinho aqui com vocês. Para saber também se vocês sabem. Por que demora tanto para sair a ata lá do FONC, né? Aqui do Brasil é Copom, mais rápido. sai na semana seguinte, né? Agora vai sair essa semana a ata do FONC. 3 semanas por que depois. aqui demora mais? Não, demora menos. Aqui demora menos. Aqui é de numa quarta para semana, terça. é uma semana Lá é depois. de quarta para 2 terças. Vai sair essa semana. Não sei.
Acho que vamos pegar o que o Kantchuk falou, né? Escreve ali. Escreve. Não, isso aqui não tá legal. Tá, mas por que a gente chama rápido? Acho que a responsa deles é maior, então eles revisam. Uma coisa que acontece é que para... eles dão muito mais dados do que a gente dá na nossa comunicado. E a responsa no seguinte sentido, não que aqui, o que eu quis dizer é que o impacto, né, da decisão deles e da ata é muito maior que o nosso. Né? Ô Cabral, você que é um analista de ata, eles mudam muita coisa ou faz igual aqui no Brasil? Faz muita coisa igual. Que é Ctrl-C, Ctrl-V e... Várias coisas que mudam, que o mercado fica tanto olhando, é expectativas. Não, rola Ctrl-C, Ctrl-V pra caramba lá também. Esse cenário não mudou. O comunicado, então, Copia e cola. o comunicado eu acho que às vezes eles não mudam nada, mano. Você põe assim do lado, às vezes é o mesmo texto. Mas é igual ao Brasil. Eu nunca reparei isso no BCE, que eu nunca comparei BCE. Mas fonte e cupom é a mesma coisa. Tanto o comunicado como a ata repete pra caramba. E o Banco do Japão? Nunca vi. Nunca vi. Uma coisa curiosa, o BCE divulga 1 zilhão de relatório em português. Cada Banco Central de Portugal. Portugal. 1 zilhão, eu descobri por acaso. Não é muita coisa em português. Muita coisa em francês, português e inglês, eu acho. E apesar de não ter ninguém que fale inglês oficialmente no BCE, né? Porque o Reino Unido saiu lá no Como é o nome do nunca presidente entrou. do Banco Central de Portugal, sabe? Não. Manuel. Vamos lá, faltam 7 minutos. Segura o programa. Não, tem assunto ainda. Só... Pô, não, o cara falar um negócio desse, desconcentrou o repórter, maluco. A gente não sabe nem mais o que ele fala ali. Quase. Emanuel ou Joaquim? Não, eu tava vendo aqui uma notícia que inclusive saiu agora há pouco. O Fundo Garantidor de Crédito informou que 28,5% dos credores da BRK e da Portocred ainda não solicitaram o pagamento de garantia. Interessante esse número, né? Porque o pessoal tem que ir lá, tem que fazer a requisição, né? Para ter direito ao Fundo Garantidor de Crédito. Ou não é uma coisa automática? Não, Olha, não é automático. Mas olha que coisa doida. Você só tem que ter assim, vai no trabalho lá, no site. BRK, não sei se era financeira, qual era o nome lá. BRK Financeira. Meu irmão, tem tudo que está sendo feito que você precisa fazer eletronicamente no site. O que acontece? É simples, né? Quando tem uma intervenção do Banco Central com parceria do FGC, o site, o www, passa a ser domínio do BC. Ele que passa a dominar tudo que escreve ali. Era até um amigo meu que fazia isso, Daniel Braga, que infelizmente o Covid levou. Ele que dominava isso, ele fez Cruzeiro do Sul, 1 zilhão de bancos, ele fez isso pelo Banco Central. Então significa que se você botar BRK, sei lá o nome oficial disso, tem todo o ritual, já tem até o link, você aperta e já vai. É questão assim, não sei se a pessoa não sabe, a pessoa pensa que como foi provavelmente via XP, Genial e etc. Acho que tá a BRK era muito pequena, eles vão fazer tudo e só tá esperando. Pô, e é simples, né? Nada complexo pedir de verdade. Pô, nada 30% complexo. praticamente é muita gente, né? Pô, é bastante coisa. Agora é 30% curiosidade com quanto está pulverizado, né? Sim. 30% é 100 pessoas ou 800 mil? Só curiosidade. Então, ó, se ele já restituiu... se restituiu 36 mil... 36 mil dá 70%, né? Tem o número aí total. Quanto já restituiu? 36 mil pessoas. E o total era? Não sei. Aí é a regra de 3, né? Se 36 é 70, X é 30, entendi. entendeu? Entendi. Você lembra como faz a regra de 3? Lembro. O dado curial é Mário, o presidente do Banco Central de Portugal. É Mário, viu? Não sei. Aqui estava atrás do armário. Antes era Carlos e antes era Manuel. Então. Não estava tão longe. Manuel foi de 2000 a 2010. Tá bom. Deve dar uns 15 mil, viu, Cabral? Um terço, aproximadamente 15 mil. O 15 mil é gente pra caramba, mano. 15 mil pessoas com grana lá. É grana, hein? Então, povo, vai lá no site deles, lá é 2 tapas, é rapidinho, é sério. É rapidinho. Quanto a isso, a gente está bem evoluído para essa parte de liquidação quando a instituição dá algum problema. Trabalho muito bem feito pelo FGC e pelo BC. Cabral, você falou um negócio que é rapidinho. Sabe o que é rapidinho também? O BMC Market já está acabando.
Vamos para as considerações finais, então. Eu só queria uma coisa Vamos que me permita, Felipe. Eu achei que fosse o irmão do Cabral. Dá uma olhada ali. Pô, Gani, eu não consigo tá olhar. Bem margoto, Não, fosse parecido. Não, pode falar não, porque vai aparecer no ar, o cara vai escutar. Considerações finais. Pode ir, Gani. Vamos lá, considerações finais. que você fez. Não, mas é um elogio. Disfarça, Felipe, disfarça. Mas, o cara considerações Tá finais. É o seguinte. IPCA de amanhã será crucial aqui para o Brasil, né? Para saber se o gato subiu no telhado, os juros não, e principalmente CPI nos Estados Unidos na quarta. E o IPCA aqui olhar com carinho, o IPCA de serviços, que é um número à parte, que, pô, tem que fazer o maior labirinto para chegar. Eu já decorei o labirinto, mas é o maior labirinto. A gente debate bastante ele amanhã à tarde, como vai ser esse número, que esse é o calo atual do BC. Serviços, difusão. 1,41 foi o número de fevereiro, que foi o maior número da série histórica desde 2012, não tinha esse número antes. Então vamos ver quanto vem amanhã. Boa. Estaremos atentos Isso aí. ao número. Valeu, Gani. Valeu, Cabral. Obrigado, Abraço, Fico. valeu. Ô, Cabral, ainda não caiu. Essa praga não cai, maluco. Essa porra vai comandar Flamengo e Maringá. Futebol é longo prazo. É longo prazo. É longo prazo, tá bom. Como diria o velho Lucha, Não com essa praga, confia meu irmão. no projeto. Pronto. Pô, eu tinha tudo pra parar do ICP. Era só mostrar que eu era bonzinho, sair da ICP, que era o Flamengo campeão mundial. Eu tinha tudo pra ganhar, pô, melhor ação de toda a América Latina. Fui lá e perdi a ação de toda a América Latina. Ah, por caixa prega essa Falou, praga. Gani. Falou, Cabral. Até amanhã. É isso aí. Abraço. A gente vai ficando por aqui no BMC Market. Obrigado pela audiência. Obrigado pela interação que vocês fizeram aqui ao longo desse nosso BMC Market de hoje. A gente volta amanhã a partir das 2 da tarde. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. As empresas que fazem